dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma construção de casa. Vocês sabiam que para construir uma casa precisa de muitas pessoas? Isso mesmo, precisa de muitas coisas, muitas pessoas. Várias pessoas são envolvidas nessa construção da casa. Por isso, eu trouxe hoje algumas imagens para mostrar para vocês, para ver se vocês sabem qual a função dessas pessoas numa casa. Então, vamos lá. Vocês sabem o que esse moço aqui faz? Esse moço aqui, né? Ou pode ser uma moça, mas aqui nós temos a imagem de um moço, tá? Esse moço aqui, ele é responsável por criar o desenho das casas. Isso mesmo. Para a gente construir uma casa, a gente precisa que alguém crie o desenho dela primeiro. Depois que ele construir, que ele criar o desenho da casa, a gente precisa de uma outra pessoa para construir essa casa. Como é o nome mesmo da pessoa que constrói a casa? Vocês se lembram? Muito bem, é o pedreiro. O pedreiro, ele é responsável pela construção da casa. Ele faz todo o fundamento, né? Que é começar a parte de baixo da casa para depois poder colocar o tijolo e levantar ela. Quando a casa está levantada, a gente precisa de alguém que traga água para a nossa casa, né? Então, como é que a gente vai tomar banho, como é que a gente vai fazer comida, limpar a casa, tomar água. E a gente precisa, então, do encanador. O encanador, ele é responsável por trazer a água para a nossa casa. Depois do serviço do encanador, a gente precisa de alguém que traga a eletricidade. Quem é que faz isso, então? O eletricista. Ele coloca toda a fiação, que são os fios, as lâmpadas, as tomadas, e traz, então, a luz para dentro da nossa casa. Além dele, nós temos também que deixar a nossa casa bem bonita, não é verdade? E para isso a gente precisa pintar a nossa casa. Vai dizer que se a casa de vocês não fosse pintada, ela seria tão alegre? Não, a gente precisa dar uma cor para a casa, deixar ela alegre, e a gente precisa do pintor. É ele que traz a alegria das cores para a nossa casa. Mas, para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma pessoa bem importante, que é a pessoa que cuida de tudo isso. Ele é responsável por fiscalizar, por olhar para ver se está correndo tudo bem, para ver se está saindo tudo certinho. E essa pessoa responsável é chamada de engenheiro. É ele que se preocupa em cuidar de todos os detalhes de uma casa para ver se ela está correndo, se a construção está correndo tudo bem. Então, olha quantas pessoas nós precisamos para a construção da nossa casa, né? Agora vocês pensam, para construir um prédio inteiro precisa de muito mais pessoas, não é verdade? Essas imagens que eu mostrei agora, elas fazem parte do joguinho da memória que a prof enviou para vocês, para que vocês conheçam a função de cada uma dessas pessoas aqui. Então, após finalizar as atividades do livro, que a prof vai explicar agora, vocês podem utilizar o joguinho para brincar com os familiares de vocês, tá? Lá no nosso livro mostra toda a etapa de uma casa. Vamos ver como funciona a etapa da construção da casa? Aqui vocês podem ver que o arquiteto e o engenheiro estão conversando sobre a construção da casa. Depois começam a vir as máquinas e construir a casa. Porém, precisa do pedreiro para fazer o levantamento dessa casa. Eles fazem a parte de baixo, que se chama fundação. Depois disso, eles começam a colocar o concreto, a parte de baixo onde vai o piso, começam a colocar os tijolos, levantam a casa, fazem o telhado, depois começam a cobrir a casa, colocam as janelas e, por final, eles entregam a casa completinha aos moradores. E para isso, a gente precisa de todas essas pessoas que a prof mostrou para vocês, que são os pedreiros, pintores, né? Temos também os eletricistas, encanadores, para fazer todo esse serviço. Essa casa que a prof mostrou ali é uma casa de alvenaria.
O que é alvenaria? Ela é construída, então, com tijolos, com cimento, tá? E com a telha, o telhado, com madeira, ok? E depois disso, depois de vocês observar, né, essa construção da casa, vocês devem escrever o nome das pessoas que fazem parte da construção da casa. Para finalizar, vocês devem numerar como é a construção da casa. Para fazer a numeração, observem essa etapa que a prof falou para vocês agora e vão numerando na página seguinte, que é na página 17. Lembre-se também de acessar o QR Code que traz um jogo das profissões, para ver se vocês estão craque nos profissionais que constroem as casas, tá? Tem 3 joguinhos ali. Acessem o QR Code que vocês conseguem realizar os jogos. Para finalizar, a menina que aparece na imagem está observando os detalhes da porta da casa dela, que é feita de madeira. Ele pede para que vocês façam um registro da porta da nossa sala. Porém, nós vamos realizar o registro da porta do quarto de vocês, tá? Para que vocês possam observar e fazer o registro, então, dessa observação ali no caderno de vocês. Lembrando que na página 18 vocês devem pintar de acordo com a legenda. Se vocês entenderam e querem saber mais, ou se vocês ficaram com dúvidas. Finalizamos por aqui. Não esqueçam de realizar o jogo do RA, além de brincar também com o nosso jogo da memória, certo? Beijo, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!